É isso aí, povo de Deus, povo abençoado. Estamos mais uma vez aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Vamos orar? Nossa segunda aula da nossa apostila Missões. Missão é a minha missão, ou missões é a minha missão. Amém? Vamos começar em oração para a glória do nome de Jesus e dar continuidade à nossa aula, porque Deus é fiel e maravilhoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus vivo, nós estamos diante da tua presença para mais uma aula, Senhor querido. A nossa apostila Missões é a minha missão, Senhor. Que haja, Senhor, um despertamento em missões na nossa vida, no nosso coração, porquanto o Senhor é maravilhoso, verdadeiro e tremendo, Senhor. Em nome de Jesus, glorifica teu nome, Espírito Santo de Deus, amigo fiel e verdadeiro, venha sobre nós. A nossa mente, Senhor, que possa refletir, e o nosso coração que possa guardar a tua palavra para louvor e adoração do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, ó Deus vivo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do teu Filho amado, cuja tua alma se compraz. Então abençoa esta aula, abençoa teus filhos e filhas, todos que estarão ouvindo ou assistindo essa aula para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus, graças a Deus. Uma pequena e humilde oração, porque temos que começar tudo em oração pedindo a Deus em nome de Jesus, né? Para a glória de Deus. Tivemos falando segunda-feira sobre o nosso início do primeiro ID, né? E paramos ali em Gálatas 4:4, né? Quando Deus enviou o seu Filho em tempo oportuno, no tempo do próprio Deus, ele foi fiel até a morte de cruz. Jesus fazendo a sua missão. Agora é a nossa missão, tá bom? Então vamos dar continuidade àquela aula. Mas Israel não quiseram receber a Jesus como o Messias de Deus, ungido, como está escrito no Evangelho, segundo escreveu ou registrou João, no seu capítulo 1, versículo 11. Veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Sabemos que Jesus veio como rei dos judeus, mas não como eles esperavam, né? Eles queriam e esperam até hoje, os judeus não convertidos ao cristianismo, que ainda não aceitaram Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor, que não vê Jesus como Messias e nem aceita Jesus como Messias, eles ainda esperam o Messias, né? Então, como eles não receberam na época, como eles não quiseram receber Jesus, lógico que nós vamos ver por trás de um pano de fundo, podemos dizer assim, todo um plano estratégico de Deus para que não tivesse salvação só para os judeus, mas para toda a raça humana, né? Isso já era um projeto de Deus, mas isso aí é uma outra coisa muito mais aprofundada. Então, Jesus escolheu nós, os gentios, levantando o apóstolo Paulo, para dar início a esta grande obra salvífica e evangelística, missionária, para poder trazer salvação para todo aquele que crê em Jesus e o confessa como seu único e suficiente Salvador e permanece fiel até a morte. Amém? Então Jesus veio para que eram seus, os seus não receberam. Aí no versículo 12 vai estar escrito: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Jesus. Então os filhos de Deus são aqueles que confessaram a Jesus, que aceitaram a Jesus, que creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então,
nós somos co-herdeiros da glória de Deus em Cristo Jesus, quando confessamos ao Senhor os nossos pecados, quando confessamos Ele como nosso Salvador, aceitando em nosso coração, em nossa vida, e aí então nós nos entregamos a Ele, amém? Só que o nosso Deus, com seu amor, graça e misericórdia, ainda insistia no plano de salvação para com Israel. Por isso a frase que Jesus disse e está escrito: "Ide antes as ovelhas perdidas de Israel." Então, Jesus insistiu com Israel. Porque, como diz o pastor Alan Brizotti, falo algumas frases dele aqui, a maioria das frases dele, não por sentido de ele ser o melhor ou por idolatria, nada disso. Ele simplesmente foi o meu professor e, como a maioria das vezes ele trazia algumas frases, a gente anotava. Tenho algumas frases anotadas de uns outros abençoados, nas quais eu trabalho nos outros dias a frase deles, e então aí eu falo alguma coisa em cima daquela frase, tá bom? E então o que acontece? Jesus disse: "Ide antes as ovelhas perdidas de Israel." Então, como disse o pastor Alan Brizotti, Deus não desiste de quem ama. Por isso que Jesus insistiu com Israel. Por isso que Deus insiste com Israel. E é por isso que Deus insiste com você. Você que está assistindo este vídeo. Deus insiste com você. Você que se desviou do caminho. Você que parou na jornada. Você que está estacionado. Você que está aí dentro da sua casa. "Ah, vou mais para o templo." Não. "Vou mais ser crente." Não. "Ser crente desse jeito." Não, meu irmão. Jesus te chamou para ser fiel até a morte. Ô, minha irmã, desperta na terra dos viventes aí em nome de Jesus. Porque o Senhor Deus insiste com você. Não importa o que aconteceu na tua vida. Deus insiste com você. Jesus te ama e Ele vai te levantar na terra dos viventes. Aleluia! Hoje é como o Espírito de Deus falando para você: sai da caverna, mostra-te a Acabe. Aleluia, porque eu quero glorificar o meu nome em ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É missões, vão a ovelha perdida de Israel. Se você ficar prostrado aí, muito menos pessoas ouvirão a respeito de Jesus. Muitas pessoas deixarão de ouvir a respeito do reino de Deus. Então levanta e age, né? Então, para fazer missões corretamente, comece pela sua casa, pelos seus que são o Israel de Deus, ou as ovelhas perdidas de Israel. Comece pela rua que você mora, pelo bairro que você mora. Aí sim Deus nos levará para o segundo ide. Depois que evangelizarmos nossa família, vizinhos e amigos, o Espírito Santo nos conduzirá a outros lugares, a outras pessoas, para falarmos a respeito do reino de Deus. Glória a Jesus. Então o primeiro ide é: vai às ovelhas perdidas. É lógico que eu não vou sair perguntando por aí: "Ô, você é desviado? Você já foi cristão? Então é você que eu tenho que evangelizar." Não. A pessoa que Deus colocar na sua frente, a pessoa que o Espírito Santo lhe ordenar a evangelizar, que você sentir no seu coração, pare com esta pessoa. Deixei cair de novo a apostila, parece uma coisa, né? Ai, Jesus. Perdão. Já é a terceira aula, né? Só eu mesmo, mas tá bom. Aqui. Pare com esta pessoa. Converse com ela. Invista tempo, como nós falamos da primeira aula. Em nome de Jesus, não deixe passar a oportunidade. Não deixe passar a oportunidade de falar do amor de Jesus, de evangelizar alguém, de levar esta pessoa ao templo. Ore por ela. Consagre sua vida por ela. Missões. Não importa se você não sabe ler, se você não sabe falar direito.
Eu tenho certeza que você sabe dizer que Jesus salva, liberta, transforma, cura, batiza com o Espírito Santo e vem arrebatar a igreja para estar com Ele por toda a eternidade. Eu tenho certeza que você sabe orar. Eu tenho certeza que você sabe contribuir para missões. Isso é maravilhoso. Então, fale a respeito do amor de Jesus. Amém? Então, primeiro ide. Aqui na apostila, volto a falar, não é que é uma ordem cronológica bíblica. Mas aqui na apostila, segundo a direção que Deus me deu, foi essa. Primeiro ide vai às ovelhas perdidas de Israel. Sabe aqueles irmãos, eu tenho algo comigo, eu já tentei fazer em alguns ministérios aí, ajudando alguns pastores, né, conversando com alguns pastores, e não consegui ainda, né? O que acontece? Você está no ministério, senhor pastor, tem um ministério em tuas mãos, uma igreja. Veja aquelas pessoas que passaram e já foram membros e não estão em outro ministério. Estão desviados, já não vão mais para a igreja. Escreva-lhes uma carta de punho, sem ser aquela coisa monótona, né? Amados, a Assembleia de Deus, está com saudade, aquela coisa ridícula. Não, para com isso. Inventando, pegando de outros ministérios e trazendo. Não, ore a Deus e Deus vai te direcionar. Escreva uma carta para cada irmão, veja o nome, ore por aquele nome e escreva uma carta para aquele nome, em nome da igreja, em nome do ministério. E quando ele receber aquela carta na casa dele, vai ter um impacto. Vai ter um impacto. Isso é maravilhoso. Visite as pessoas da igreja que você congrega, do ministério que você congrega, ou outras pessoas, porque tem pastores e irmãos aí que não vão atrás das pessoas. Eu já escutei um ditado que eu odiei. Eu simplesmente odiei. Para mim, este ditado é abominável. Abominável. Algumas pessoas disseram assim: já é crente barbado, já é crente velho. Se quiser, sabe onde está a igreja. Vem se quiser. Quem quiser, vem. Você está errado. Você vai prestar conta a Deus disso. Bíblia, Jesus disse: ides às ovelhas perdidas de Israel. Lembra do bom pastor que deixou 99 no aprisco e foi buscar a ovelha que estava perdida? Foi o pastor que foi. O pessoal diz, ovelha gera ovelha, como eu disse, né? Mas pastor também gera ovelha, se é que o pastor é ovelha. Então o que acontece? Tem que ir atrás, faça carta, manda carta, tal, invente alguma coisa aí. Deixa Deus te direcionar. Imagine, você está aí de repente recebe uma carta de alguém, da sua igreja, do ministério. Não seria legal? Muito bom isso. O segundo ide. Então vamos para o segundo id. Falaremos agora sobre o segundo id de nosso Senhor Jesus Cristo, registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19, que escrito está: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos, será que é fácil? Uma pergunta. Vamos ver? Vamos ver se passamos no teste do discipulado? Porque Jesus disse: ide fazer discípulos. É fácil fazer discípulo? Estudaremos apenas 7 tópicos a respeito do discipulador. Que Cristo ache graça em nós e que seu Santo Espírito nos ajude nessa jornada. E nos faça lembrar todas as coisas, nos dando sabedoria e entendimento para a glória de Deus. Então, comecemos a nossa maratona. Primeiro, eu tenho que ter sido discipulado. Alguém tem que ter me ensinado.
Eu tenho que ter aprendido de alguém. Porque quem não senta para aprender, não pode ficar em pé para ensinar. Muita gente quer sair já pregando, ensinando, falando, mostrando. Só que nunca aprendeu nada. Nunca passou na escola de Jeová. Nunca passou pelo deserto de Jeová. Vai lá na internet, busca algumas coisas e depois sai dando comida requentada para o povo. Não é assim não, meu irmão. Aí pega um trecho de um apostila, um trecho do livro de outro, um trecho do outro, e faz um apostila, um livro de trechos de outras pessoas e não buscou revelação nenhuma da parte de Deus. E não é assim não, eu glorifico a Deus, porque aqui não tem nada de ninguém, a não ser algumas frases que eu cito que vêm na mente. Para a glória de Deus, então eu não posso te dar comida requentada. Porque nem quem vai no restaurante não come marmita requentada. Não somos papagaio para repetir o que os outros falam. Nós não somos um eco, somos uma voz. Então Deus nos chamou para ser uma voz. Então precisa sentar para aprender. Agora, sentar para aprender não é ir na internet, pegar trechos e colocar e acabou. Você vai estar aprendendo, você vai estar lendo, alguém vai estar lecionando para você, vai estar te ensinando. Agora, quando você vai na internet, ouve um professor, retrai para você o que é bom e dentro daquilo tira a conclusão e vai buscar a revelação de Deus dentro daquilo, é outra coisa, irmão. Então, eu tenho que ter sido discipulado. Porque quem não senta para aprender não pode ficar em pé para ensinar. Segundo, tenho que ter o Espírito Santo de Deus para discipular segundo a vontade de Deus. Porque eu não posso discipular alguém segundo a minha vontade. Porque senão acaba se tornando heresia. Por isso hoje tem muitos hereges. E João já dizia sobre isso. Jesus já dizia, a Bíblia já diz sobre isso. Pessoas que vão ensinando coisas erradas, que não estão na Bíblia. E que são antibíblicas e muitas vezes são doutrinas de demônios. E isso não pode acontecer como uma seita lá da década de 70, 80, dizendo que Deus, sendo homem, o Espírito Santo se transformou em mulher e Deus transou com o Espírito Santo e nasceu Jesus. Heresia. Pessoas que não conhecem Bíblia. Terceiro, tenho que amar o que faço. Se você não amar e não for fazer por amor, não faça. Porque tem muita gente fazendo até por dinheiro. Faça por amor e faça com amor. Tudo que você for fazer, faça com amor. Por que tenho que amar o que faço? Porque sou um espelho. As pessoas vão ver em mim aquilo que eu sou. E a pessoa que eu discipular, ela vai ser discipulada segundo o que ela vê em mim e ouve de mim, da minha pessoa. Então a pessoa ela vai ser discipulada e ela vai aprender. Tem pessoas que pegam até o trejeito do outro, de como falar, de como fazer, de como gesticular. Não é bom que se faça isso. Cada um tem que ser o seu jeito. E ter o seu jeito. Quarto, tenho que ter paciência. Paciência é a maior virtude. O que é paciência? O que é ter paciência? O poder de levar as coisas até o fim. Paciência. Por que tenho que ter paciência? Pois preciso doar meu tempo. Uma vez uma moça falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor, eu preciso conversar. Eu digo, fala minha filha, o que é que você quer? Sentei para escutar a moça. Ela falou por 3 horas e 45 minutos e eu ouvindo.
Isso sentado na rua, nem conhecia ela direito. Ela que sabia que eu era pastor, porque onde eu vou todo mundo sabe que eu sou crente, graças a Deus. Não sou 007 não. E aí por 3 horas e 45 minutos ouvi aquela moça. Depois que ela acabou de tudo, falei, como você está? Ela disse, eu estou bem. Eu disse, então tudo bem, agora você pode voltar para casa. Ela disse, como assim? Eu digo, você só precisava de alguém para lhe escutar. E foi o que aconteceu. Quinto, preciso ser um influenciador, pois muitos seguirão a Jesus através de mim. Perdão aí. Muitos vão seguir a Jesus através de você, através de mim. E para eles seguir a Jesus, no mínimo eu tenho que fazer o que Jesus fazia. Por isso Paulo disse, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Aí algumas pessoas dizem, mas ninguém consegue ser igual Paulo. Mano, se a Bíblia diz que Elias fez o que fez e era homem sujeito às mesmas paixões que nós, só não consegue quem não quer. Quem quer viver relaxadamente. Quem é fraco e gosta de viver no pecado. Falo isso com humildade. Com humildade. Então a gente consegue. A gente consegue. Porque Deus é fiel. Sexto, preciso ser humilde para aprender mais. O discipulador, o professor, o pastor, todos, também pode aprender mais a cada dia. E sétimo, preciso ser um bom discipulador para fazer discípulos melhores do que eu. Para mim, eu só serei um bom discipulador, um bom professor, se aqueles que eu ensinar ficarem melhores do que eu, dê aula melhor do que eu, aprender mais do que eu. Senão, para mim, eu falhei na minha missão. A gente sabe que tem uns alunos que são relaxados mesmo, não gosta de estudar, não gosta de ler, não gosta de pesquisar, não gosta de buscar, não gosta de nada. Esse daí você deixa de lado. Eu estou falando aquele que... Mas se você for um bom discipulador, você vai conseguir despertar isso nele. Para ele ler, buscar, entender. Em nome de Jesus. Amém? Essa foi a nossa humilde aula de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarda. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Fique com esta aula de hoje. Segunda-feira voltaremos com o nosso segundo ID. Amém? Ou, aliás, com o nosso terceiro ID. E aí vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Tá bom? Deus em Cristo te abençoe e vamos orar encerrando. Lembre-se, Jesus te ama e quer salvar você. Você que já entregou a vida a Jesus, Jesus te ama. Permaneça fiel e seja fiel até a morte, em nome de Jesus. Amém? Deixa aquele like. Compartilhe com amigos e chame outros mais para estudar junto com você, tá bom? Pai, em nome de Jesus. Obrigado por mais uma aula, com muita humildade e simplicidade, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo, dando-lhes vitória, abrindo a porta, ajudando nós a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre o teu povo a tua bênção, a bênção que enriquece, não acrescentadores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Em nome de Jesus, como ministro de Cristo, eu te abençoo e ministro a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Permaneça fiel. Jesus te ama. Deus abençoe. Um abraço de vosso irmão em Cristo, pastor Marco Aurélio, esse que vos fala.